A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, em Cristo Jesus, receba a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem salva os meus irmãos e as minhas irmãs é vossa irmã e amiga, a irmã Ruth. Obrigado pela presença de todos os meus irmãos. Hoje Deus, aleluia, preparou para que nós possamos aqui narrar algumas obras, que os meus irmãos me estão mandando. Aleluia, cheguei na madrugada de ontem da obra de Deus de missão, estivemos aí no interior de Belém, Santo Antônio do Tauá, acho que é assim que fala o nome. Foi bênção, foi muito glória por cima de aleluia. Nós agradecemos aí o pastor Wagner e a sua esposa por ter nos recebido no seu ministério, pelo convite. Eu creio pelos olhos da fé que logo logo estaremos juntos para dar mais glória por cima de aleluia. É bem cansativo, daqui até lá, no total são 5 horas de viagem. Faz intercala aviões, São 5 horas de viagem, mas é tudo para a honra e a glória de Deus, Quando eu vou pregar em algum lugar, aleluia, a gente sente a testificação quando o Senhor está no negócio, quando o Senhor está na obra, Quando o Senhor é na obra, quando tem a aprovação do Senhor na obra dele. Então, o pastor Wagner realmente ele é um servo de Deus que está aí lutando, aleluia, para entrar pela porta da salvação, amém? Então nós agradecemos a recepção, o carinho dos irmãos. Tive a oportunidade de conhecer muitos irmãos. Eu pensei até que não tinha irmãos que me acompanham aqui pelo canal, mas tive a oportunidade de conhecer alguns irmãos que me acompanham aqui pelo canal do YouTube. Aleluia, e que Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, amém? Glória ao nome do nosso Senhor. Deus curou, Deus libertou, e é tudo para a honra e a glória de Deus, a honra e a glória do nosso Senhor, amém, meus irmãos? Pude matar a saudade do açaí, pude matar a saudade de um bom açaí, de um vatapá. Foi benção, depois de entregar o jejum, claro, depois de entregar o jejum. Amém, meus irmãos? Então vamos lá aqui narrar. Irmãos, os irmãos que me estão mandando relatos, tenham paciência. Se os irmãos mandarem relatos das obras e ativarem aquele temporalizador, uma coisa assim, vai apagar a mensagem. Vai apagar a mensagem. Aí quando eu entro, tá apagado. No caso meu aqui eu tenho que ativar em algumas situações, porque senão o meu celular não aguenta. Muita mensagem. Então os meus irmãos e minhas irmãs que estão mandando os relatos para engrandecer o nome do nosso Deus, por favor, no nome do Senhor Jesus, não ative esse temporalizador, senão vai apagar a mensagem, amém, no nome do Senhor Jesus. O Senhor me fez lembrar agora, meus irmãos, que nós faremos uma campanha de 21 madrugadas, mas eu creio que não será esse mês, tá bem corrido para mim esse mês, e ficarei uma semana aqui, semana que vem, dia 13, 14 e 15, já estou novamente em Curitiba para fazer ali a obra do nosso Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, e é tudo para a honra e a glória de Deus. Então, assim, meus caros e amados irmãos, esse mês, eu senti da parte do Senhor de nós estarmos em oração, em clamor de oração, na véspera do Natal. Na data onde todo mundo vai estar comendo, se esbaldando na comida, dando tributo a Satanás. Inclusive eu tive uma experiência que acontece por trás das cortinas do mundo espiritual, nessas datas festivas, essas datas que são paganismo puro, pois Jesus não nasceu nesta data. Então os irmãos que querem estar em oração, a igreja de Cristo que quer estar em oração, estarei eu orando sim, aleluia, na véspera do Natal. Tomem cuidado, meus irmãos, tomem cuidado. Árvore de Natal, essas comidas típicas, tudo isso dá tributo. E não adianta orar na comida, não adianta orar na comida. Não adianta orar em cima da comida, porque a verdade de Cristo é que liberta, que você sabe a verdade. Você sabe a verdade. Você sabe a verdade, você sabe. Eu estou falando dos crentes de verdade, eu não estou falando de crente Nutella, que na primeira bandeja do inferno ele trai o Senhor Jesus. Estou falando de crente de verdade que quer subir no arrebatamento e que não fica dando tributo a Satanás nessas datas. Estaremos em oração. Virada de ano estaremos em Cuiabá, dia 31. E dia 1º eu chegarei um pouco antes com os meus filhos,
Mas dia 31, dia 1º, os irmãos que vão estar em Cuiabá, por favor, confirme, porque obviamente nós temos que ter lugar para receber os irmãos. Entre em contato comigo, com a missionária Doralice, que nós estamos aí juntas, né? Aleluia, com o pastor Rodrigo Cruz, amém? Mas precisamente eu e a missionária Doralice, porque somos ambas que estamos aí resolvendo essa questão. Então não deixe para deixar, eu vou decidir agora, não. E aonde é que você vai dormir? Vai dormir dentro do carro, na estação? Não. Então as coisas do Senhor é com decência. Ó, falta só basicamente 3 semanas aí para nós terminarmos mais um ano para a glória do Senhor Jesus. Enquanto o povo vai estar dando tributo ao diabo com fogos artificiais, roupas brancas, e vai sair legião de demônios, e incluso o principado que recebe toda essa idolatria, estaremos nós de jejum. A igreja de Cristo não aceita essas coisas do diabo. Estaremos nós em jejum. Os irmãos sabem que o diabo tem aberto muitas igrejas e eles mesmos vão entregar suas almas para Satanás. Nós, a igreja do Cordeiro, vai, aleluia, dizer não aos pratos do inferno, aos pratos de Satanás. É um mês pesado espiritualmente, é um mês que sai muitos demônios, é um mês que tem muita gente comendo, se esbaldando na bebida, usando roupinha branca, árvore de Natal. Um povo que fala que é crente, mas estão tudo sendo enganado pelo diabo. E se tem alguém aqui me escutando a minha voz, e que depois vai dar tributo ao diabo no Réveillon e no Natal, aí já entra os irmãos do Senhor. Aqui eu prego a verdade. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar na virada de ano com a cara no pó. Ô glória! Vamos estar na virada do ano com a cara no pó, entregando ao nosso Senhor tudo, mais um ano de vida por Ele ter nos guardado, não somente a nós, mas também os nossos, para que Deus, aleluia, possa direcionar tudo na nossa vida. Que a nossa vida venha estar sustentada, aleluia, nas mãos, possa estar guardada nas mãos do Altíssimo, e que Ele possa nos proteger, nos guardar, nos guiar. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Então, se os senhores que estão escutando a minha voz querem participar desse paganismo do diabo, aí entre os irmãos, não adianta orar na comida. Não adianta orar na comida. Não adianta. Não adianta, porque o diabo vai estar rindo da tua cara. Não adianta. Aleluia. Então, eu peço aos irmãos e as irmãs que vão estar conosco ali em Cuiabá, Mato Grosso, que entrem em contato para confirmar. Não deixe para avisar que vão estar indo na última hora. É um mês muito pesado, é um mês que muita gente viaja. Eu, graças a Deus, consegui passagem para me chegar antes, justamente para evitar isso aí, os aeroportos, uma loucura. Aquele aeroporto ali de Guarulhos, misericórdia. Pensa no aeroporto que é uma loucura. Você se perde naquele aeroporto. E eu vou estar com os meus filhos, então, desse dia um pouco antes. Amém, igreja do Senhor. Então, campanha de 21 madrugadas, o Senhor já deu o alvará, faremos em janeiro. Glória a Deus, aleluia. Não sei como está realmente cheio de coisas para fazer com respeito à obra do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vou estar anunciando a data que eu vou estar pregando na Argentina. Glória a Deus, aleluia. Tudo para a honra e a glória de Deus. E estamos marchando aí rumo ao céu. Amém. E vou anunciar a data que estarei em Brasília também. E também, aleluia, na Argentina. Mas dia 13, 14 e 15 estarei eu com a missionária Doralice. Glória a Deus, fazer o culto ali em Curitiba para a honra e a glória de nosso Deus. Amém. Então, os irmãos que sentirem da parte do Senhor, mande seus relatos, que isso aqui é para aumentar a fé dos nossos irmãos que estão aí, aleluia, esperando a bênção, a vitória. E tenham paciência com a irmã Ruth. Glória a Deus, aleluia, para que eu possa narrar. Não esqueça de mandar também o nome, né? É importante. E isso também ajuda muito. É necessário falar o nome. Tem alguns relatos que os irmãos são bem específicos, eles são bem detalhistas. E tem uns relatos que os irmãos escrevam só a bênção. Aqui tem um relato, uma irmã. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmã Ruth. Irmã, foi aprovada o financiamento para comprar um terreno e construir a minha casa. Estou há 14 anos orando a Deus por essa bênção. Eu me chamo Michele. Irmã Michele, obrigado aí por você ter mandado, aleluia, o seu relato. Glória a Deus, glória ao Pai e glória ao Espírito Santo de Deus.
eu tenho aqui um relato que está sem o nome. Na campanha de 40 dias, Deus usou a irmã para falar que o Senhor estava dando a bênção a uma irmã que já tinha sido reprovada 5 vezes na prova do Detran. Eu tomei posse da bênção. Já tinha sido reprovada 5 vezes e estava muito triste, pois era o meu sonho conseguir a habilitação. Já tinha desistido e não queria mais fazer o reteste, mas então decidi fazer mais uma vez. Fiz um propósito com o Senhor e fui em jejum. Olha só aí. Olha só o quanto é importante nós fazermos as coisas na guia de Deus. Aleluia. E o Senhor usou o examinador muito paciente e me ajudou. E fui aprovada para a glória de Deus. Estou muito feliz. É tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Tem aqui um e-mail da nossa irmã Simone Pereira. Aleluia. Paz do Senhor Jesus Cristo, amada irmã Ruth. Tudo bem? Aqui que vos fala é a irmã Simone. Quero ser breve em meus relatos, mas não deixar de compartilhar as bênçãos que o Senhor tem me concedido através de sua vida. Alguns anos atrás, Deus usou uma irmã para me dizer que o Senhor iria me instruir através do YouTube. O tempo foi passando e realmente muita coisa da sã doutrina aprendi. Porém, passando algum tempo, decidi que não queria mais ficar nesta plataforma. Fiquei aproximadamente 10 meses fora quando Deus falou comigo para voltar. Ao voltar, lembrei de um dos últimos vídeos que eu tinha visto, que a irmã era da irmã Ruth, só que em outro canal. Procurei o seu canal e desde então estou até hoje. Comecei a fazer as campanhas por volta de outubro e fui refazendo as campanhas no gravado do canal antigo. Glória a Deus. O canal antigo foi banido, nós estamos com este canal somente. Glória a Deus, aleluia. A primeira bênção, a grande vitória foi em minha vida espiritual. Tendo o conhecimento dos demônios parciais, fui liberta para a honra e a glória do Senhor Jesus e comecei a apresentar frutos do Espírito que não apresentava mais. Mas isso não me impede de permanecer em vigilância a fim de não abrir brechas para eles não voltarem. Quero dar uma pautada aqui, uma paradinha. Realmente, os demônios, eles, se a pessoa não vigiar, eles voltam. Não adianta a gente estar expulsando os demônios se a pessoa não está disposta a fechar as brechas. Teve uma irmã, aleluia, que orei por ela, que ela caiu endemoniada lá em São Paulo. Aleluia. Coloquei a mão, essa irmã caiu endemoniada ali. E na hora o Senhor me usou para falar, ela estava amaziada e tinha um câncer alojado no útero dela, passado pelo sêmen do parceiro. Olha como é sério quando não é carne da nossa carne. E ela tem um relacionamento bem conturbado e na hora o Senhor diga para ela que não é o escolhido, que não é isso que eu tenho preparado para ela. E foi que eu falei, não adianta eu orar, ou qualquer um dos irmãos orar por você, você ficar pedindo oração para um, para outro. A gente expulsar se você não está disposta a fechar a brecha. Tem um câncer no teu útero que foi passado através do sêmen dele. Não adianta, não é ele o escolhido, não é ele. Não é ele a pessoa. Ela começou a chorar, mas não era eu ali falando, era o Espírito Santo falando através da minha boca. Então, me fez lembrar aqui, meus irmãos em Cristo Jesus, que a nossa irmã falou no seu relato aqui, que ela fica na vigilância para que os demônios não voltem. Dando continuidade aqui, aleluia, na narração do testemunho. Aumentei a frequência e o tempo de oração graças à sua disposição em nos ajudar. Eu não chorava, agora choro, e o Senhor também acrescentou outras línguas durante as orações, ou seja, deu mais variedade de língua, né? Aproximadamente no primeiro semestre deste ano, tive um sonho que subia uns degraus de uma escada e recebia um derramamento de azeite no alto da minha cabeça. Caía de joelhos nessa escada que eu estava subindo e começava a profetizar. Acordei impactada e muito feliz. Creio que passei alguns níveis porque Deus começou a me usar diferente depois deste sonho. Foi a resposta desta campanha. Estou muito feliz com Cristo. Pode ter certeza que se aumentou sim de níveis espirituais. Na medida que a gente vai buscando, o Senhor vai derramando unção, a gente vai subindo degraus no mundo espiritual. Eita glória. Em uma das campanhas foi revelado que alguém sairia das dívidas. No total foi entre 14 a 15 dívidas.
Meu score no Serasa foi de até 300 e pouco para 822, eu creio que reais. Isso me faz pensar que é reais, porque ela não colocou aqui que é dinheiro, mas eu creio que sim. Alguma dívida liquidei pelo Serasa, outras diretamente com as próprias empresas. Sou funcionária pública e tive diversos aumentos, uma equiparação salarial e um ganho de causa na justiça. Um grupo processou o governo e eu, sem ter entrada na justiça, acabei recebendo porque reverteu para todo mundo. E esse cumprimento à profecia de fome na terra que o Senhor disse que daria condições para os seus filhos ou de mudarem para o emprego. Isso é verdade. Realmente o Senhor disse que vai dar condições para os filhos dele quando vier esta tribulação na terra, né? Que são cumprimento das escrituras. O Senhor tem revelado aos seus santos sobre isso aí. É necessário cumprir as escrituras para que o Senhor venha por o seu povo. Glória a Deus. Dando continuidade, condições para os seus filhos ou de mudarem para um emprego melhor. Ou terem aumento salarial ou até mesmo de terem mais um emprego. Tudo isso com o fim de nos prepararmos para o que virá pela frente. Mas mais ou menos isso foi o que foi falado. Não me lembro de tudo muito bem. Comecei a trazer fardos de água para as campanhas e dava para o meu filho mais velho, que já mudou muito de comportamento. E Deus está dando sequência à obra na vida dele. Minha filha mais nova, que nasceu na igreja e estava indo para o mundo, mesmo frequentando os cultos, agora está firme na igreja, tocando instrumento, dirigindo o culto e orando sozinha, inclusive participando das lives de oração do canal. Antes eu chamava para orar, nem sempre ela vinha. Agora, sem o falar nada, veja ela orando, glória a Deus. São muitas coisas para falar. Lembrando, envio outro meio. Ela lembrando, ela enviará outro meio. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Que cada vez mais o Senhor derrame da sua graça, a favor, unção e bênção. Te amo em Cristo Jesus, continue sendo essa bênção. Que coisa maravilhosa. Os irmãos virem todas as obras que Deus fez através da nossa irmã estar aqui. Eu sempre ressalto aos irmãos, não é a oração da irmã Ruth. O Senhor lhe vê graça nos nossos irmãos e as minhas irmãs que estão com seus joelhos prostrados aí, buscando, aleluia, a face do nosso Deus para que Ele venha derramar tudo aquilo, aleluia, que nós precisamos para nós continuarmos, aleluia, nessa marcha. Eu tenho aqui um relato da nossa querida irmã Cleide Jacob. É assim que está escrito aqui. A paz do Senhor Jesus Cristo, amada irmã Ruth, vou relatar meu testemunho. Na última campanha de Gálatas, fui curada de um AVC ou algo parecido, pois quando estava de joelho orando com a senhora, senti como se um fio saísse de dentro da minha cabeça, passasse pelo meu olho direito. Na hora não entendi e ainda pensei, a irmã Ruth não falou nada e fiquei quieta. Mas depois o Espírito Santo me testificou que eu tive a cura, glória a Deus. Tinha colocado nos meus propósitos, pedindo uma casa para o meu filho, que tem 2 filhas e a mulher, e uma para mim também. Para a glória de Deus, meu filho já está morando na casa deles e a minha começou a ser construída. Aleluia! Para a glória de Deus, dia 28 de dezembro, vou fazer uma cirurgia para retirar silicone da mama, pois coloquei esse silicone há 13 anos atrás. Na época não sabia que era uma cilada do diabo, pois hoje tenho certeza que isso foi criado no inferno para matar. Porque se não matar na mesa de cirurgia, vai matando aos poucos. Ele é totalmente prejudicial para a saúde. Eu nem imaginava o quanto. Louva a Deus pela sua vida. Eu acho engraçado quando eles falam a vida da senhora. Eu acho engraçado. Eu só vou fazer 44 anos agora, dia 20 de dezembro, tá? É que a gente não quer ficar velho. Louva a Deus pela vida da senhora. Tenho aprendido muito. Não é fácil, mas o Espírito Santo vai ajudando. Aleluia. Jesus Cristo abençoe a senhora e seus filhos tremendamente. Glória a Deus. Os irmãos prestarem atenção. Aí ela teve um livramento do AVC. Ela ganhou a casa para o filho dela. E a dela está sendo construída. Os irmãos sabem que o foco do canal é bênção espiritual. São coisas espirituais, é galardão espiritual, né? Esse é o nosso galardão. Mas nós estamos no mundo físico, nós precisamos de dinheiro para comer, para nos locomover, precisamos de um cobertor quentinho, precisamos da nossa casa, do nosso teto, e Deus vê essas necessidades. O que o Senhor não quer, meus irmãos e minhas irmãs, é que o nosso coração esteja voltado para as coisas da terra.
Porque quando o nosso coração está voltado para as coisas da terra, as coisas espirituais, elas se tornam secundárias nas nossas vidas. As coisas espirituais, elas se tornam menos importantes e não tem que ser assim, tem que ser as coisas espirituais, elas têm que estar em primeiro lugar na nossa vida. Eu peço paciência aos meus irmãos. Vamos dar continuidade aqui em narrar as bênçãos, amém? Aqui eu tenho o relato da nossa irmã Daniela. A paz do Senhor Jesus, irmã Ruth. Se eu não me engano, na semana passada, Deus revelou à irmã que 2 irmãs na live iria receber o visto permanente. Eu moro nos Estados Unidos. Uma havia te pedido oração, ela colocou entre aspas, mas não sou eu. A outra só podia ser eu. Hoje, meu green card foi aprovado. Deus abençoe o seu ministério. Glória a Deus. Tem aqui um relato da nossa irmã, deixa eu ver se tem nome. É importante os meus irmãos colocarem nome. Eurídice, é assim que está escrito. Irmã Ruth, eu fui curada de 2 miomas nesta campanha dos dons do Espírito Santo. Eu tinha uma barriguinha que parecia que estava grávida. Hoje estou curada para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aqui eu tenho outro relato da nossa irmã Evelyn Vieira. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmã Ruth. Tenho 2 bênçãos para contar. A primeira é que eu tinha fungos na cabeça, começou na nuca e se espalhou pela cabeça inteira. E na campanha das 40 madrugadas orando, jogando água ungida e passando azeite, fui curada para a glória de Deus. A outra é que eu tinha a mente atribulada com pensamentos que não provêm de Deus e fui liberta. O Senhor é bom. Deus continue te abençoando e te usando grandemente, irmã. Sou a irmã Evelyn do Mato Grosso. É assim que os irmãos têm que mandar. Os irmãos têm que dizer o nome e da onde os irmãos estão falando, meus irmãos em Cristo Jesus. Eu tenho aqui um relato que também está sem o nome. Pai do Senhor Jesus, vou contar uma obra que Deus fez nesta campanha. Estava orando a Deus para aprovar o financiamento da casa própria para o meu irmão que vive de aluguel. E o financiamento pela prefeitura vive de aluguel. E um financiamento pela prefeitura é como um ano eleitoral. Estava demorando demais. Já fazia um mês que tinha passado o prazo que eles tinham que publicar quem foi classificado. E eu apresentei a Deus esta causa. E na quarta-feira publicaram a lista e lá estava, o nome do meu irmão. Ele ganhou financiamento para a glória de Deus. Fiquei muito feliz pela bênção que o Senhor deu ao meu irmão. Fica com Deus sempre. Estou nas campanhas e orando pela irmã. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu continuar buscando aqui, meus irmãos, as obras que o nosso Deus tem feito por meio das orações da madrugada das campanhas. Amém? Aqui eu tenho um relato da irmã, aleluia, Edjane. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmã Ruth. Eu me chamo Edjane, moro em Mato Grosso do Sul, cidade do Rio Brilhante. Quero aqui contar as bênçãos que recebi do Senhor através das campanhas. Eu fui liberta da depilação íntima. Eu achei que não ia conseguir, mas Deus me deu a vitória. Eu venci, estou liberta para a glória de Deus. Deus também recebi também a libertação da televisão e recebi a cura do meu cabelo que caía muito. Louvado seja o nome de Deus. Quero agradecer primeiramente ao Senhor por muitas bênçãos recebidas e também quero agradecer a você, irmã Ruth. Conheci seu canal e através de você, que é um vaso de Deus, tudo para honra e glória de Deus, Comecei a fazer as campanhas e grandes coisas Deus tem feito em minha vida. Eu louvo a Deus por sua vida. Quero pedir desculpa porque não sei escrever direito. Sou péssima em português. Não, mas deu de entender aqui as vitórias que a irmã recebeu, que foi a libertação da depilação. A depilação íntima foi da doutrina do corpo. Foi o que mais me custou também me libertar. Foi o que mais me custou me libertar. Inclusive, eu preguei isso. O Senhor colocou em meus lábios por meio do seu Espírito, agora em Belém quando eu estive, para pregar sobre isso, porque o diabo ele coloca essas pequenas coisinhas, essas coisinhas aqui, acolá, nos fazendo pensar que podemos entrar pelo reino de Deus, vivendo uma vida que não está enquadrada
dentro das leis celestiais do Senhor. O Senhor fez os nossos corpos com cabelo, portanto, existe um propósito, né? Só pode aparar, não pode raspar, não pode, né? Existe um lugar de punição e de condenação eterna para aqueles, tanto homens quanto mulheres, que depilam seus corpos. E isso ninguém me disse, isso eu vi, né? Então, assim, foi algo que realmente me custou me libertar. Aleluia, sobrancelha raspada, axila raspada, pernas raspadas, entendeu, meus irmãos? A parte íntima raspada, não agrada ao Senhor, não tem parte com Ele. Por mais que a varoa esteja vivendo doutrina, tenha saia até no pé, esteja vivendo doutrina do corpo, da alma e do espírito, mas se tiver brecha, se tiver algo, o diabo usa a palavra de Deus para nos acusar diante do tribunal de Cristo. Então, assim, é uma coisa muito séria a salvação. Por isso aqui, uma coisinha, a pessoa perde a salvação. E muitos pastores hoje não têm pregado isso nos altares, eles até falam que existe um inferno, uma punição para aqueles que morrem sem Cristo e sem salvação. Portanto, eles não abordam o determinado pecado que leva à condenação. Pela misericórdia, Deus me usa mais nisso, né? Deus tem me usado muito para enfatizar e pregar doutrina. O meu canal ele não trata somente de experiências com Deus, ou somente de revelação. Não. Meu canal se trata de levantar um povo de oração, de jejum, de consagração, de um povo realmente que quer morar no céu. E para morar no céu nós temos que fechar as brechas, legalidades, temos que viver doutrina. Porque eu já vi pessoas ficando pro lado de fora somente por usar uma saia acima do joelho, uma saia colada. Eu já vi pessoas ficar pro lado de fora por usar um salto alto. Eu já vi pessoas ficar pro lado de fora por causa de uma bola de futebol. Ou por cortar só a pontinha do cabelo. Ninguém me disse. O Senhor, pela sua graça, me arrebatou ao mundo espiritual e me mostrou isso. Então, eu sempre falo que eu não acredito em todos os arrebatamentos. Agora é uma moda, todo mundo está sendo arrebatado. Eu olho os frutos da pessoa. Não há como a pessoa ter uma experiência do mundo espiritual e você olhar a vida e a continuar do mesmo jeito. Não há como você dar credibilidade a um arrebatamento de uma pessoa que diz que viu o mundo espiritual, viu a eternidade sem Cristo, e aí você olha os frutos da pessoa, onde está? Os frutos da transformação e da mudança na sua vida. Porque quando o Senhor nos arrebata, Ele me diz que quando Ele arrebata, Ele mostra onde está o pecado na nossa vida. Foi quando o Senhor me levou também no inferno e mostrou os idólatras de placa. Eu prego isso aqui contra, porque no meu canal tem muito idólatra de placa. Muitas pessoas que estão em ministérios decaídos espiritualmente, mas são idólatras de placas. Pessoas que só estão olhando para a placa da igreja. É como eu sempre falo, o ministério pode estar decaído, vou dizer desta maneira. O rebanho pode estar, vamos dizer, ali com brechas, com legalidades, porque na igreja, na verdade, a igreja de Cristo, ela é como um hospital. Existe gente de tudo quanto é tipo. E existem pessoas com todo tipo de enfermidades espirituais e também enfermidades físicas, não é verdade? Mas a direção não pode estar corrompida. A direção tem que ser o espelho a seguir, tem que ser o exemplo. Então, como é que eu sou da doutrina e estou em ministério onde a direção está corrompida? Você está tomando fontes do diabo. O Senhor me mostrou uma irmã que ela vai ali em Curitiba, inclusive estou esperando agora eu voltar lá. Não vou dizer o ministério que ela é. Ela só vai ali quando eu estou ali. Ela só vai ali quando eu estou ali. Ela é coluna da sua casa. Eu vi ela voltando com legião de demônios da onde ela cultua. Demônios da tribulação familiar, demônios de suicídio, demônios de depressão. Inclusive ela pegando tribulação por permitir que pessoas que não têm vida no altar colocar a mão em sua cabeça. E eu estou esperando, como eu tive muito levante, né, por chegar lá com a missionária Doralice. Nós tivemos problema no último culto de Curitiba. Só Deus sabe o que nós passamos em uma missionária Doralice por chegar a destino nos lugares onde Deus abre a porta para nós ir pregarmos. Só nós duas sabemos o quanto nós passamos retaliações do inferno. Graças a Deus ela é uma mulher que ela tem a vida no altar, de muito jejum, muita oração, tem a visão aberta. E na hora que Deus mostra uma coisa, na hora ela me entrega. Pra gente descer na oração, né, na consagração. Então, assim, agora quando eu for, eu vou ter que entregar isso pra minha irmã, porque ela vai ali para que eu ore e outros irmãos orem, e ela vai lá pro ministério que tá
todo desbanguelado, corrompido. Ela está mais de 30 anos nesse ministério. Eu vi ela voltando com a legião de demônios. Tribulação familiar. O Satanás pintando e bordando na vida de todos os parentes dela. E ela, por ser idólatra de placa, apesar de ser uma serva de Deus, não está vigiando. Então, nós temos que estar com nossos pés firmados e solidados em Cristo Jesus, porque a placa não vai nos salvar. Eu sempre falo aos irmãos, placa de igreja não salva. Não salva. Portanto, abre aspas, está cultuando em um ministério onde eu sei que eu vou receber o pão da vida na minha vida, que é a palavra de Deus. Onde eu sei que o meu pastor tem um compromisso de pregar a verdade que liberta e que me vai conduzir à porta da salvação. Quantos lá no inferno estão porque os seus pastores não pregaram a verdade para eles? Porque tem pessoas de tudo quanto é tipo na igreja. Tem pessoas que realmente vão para o joelho fazer prova de Gideão para Deus tratar, falar com eles e mostrar como está a sua vida. E tem aqueles que só quer estar atrás de revelação, que é o pior. Crente que só quer estar atrás de revelação são os que mais são fáceis de ser enganados pelo diabo. Nós precisamos ter a nossa vida própria com Cristo. Aleluia, louvado. Por isso que não é tudo a revelação que eu tomo posse, não. Se não condiz com a vida que eu estou levando na presença de Deus, como é que eu vou tomar posse? Eu sei como é que está a minha vida diante de Jesus. Eu sei que hoje eu vivo em castidade pura. Que eu vivo uma vida voltada somente para a obra de Deus. Que eu vivo doutrina, corpo, alma e espírito, me esforço por meio do sangue de Cristo. Aleluia, simplesmente para subir. Sou mais uma de tantas pessoas como os irmãos e as irmãs que estão lutando para nós sermos herdeiros do reino de Deus. Aleluia. Então, assim, e revelações embaraçosas que não condiz com o que eu vi no mundo espiritual também. Existe o espírito do engano trabalhando, o espírito do erro, o espírito do embaraço. E existe aquele mesmo espírito que usou aquela jovem de apóstolo Paulo, aleluia, expulsou daquela jovem que dava muito lucro aos seus senhores, que usa as pessoas que não estão com a vida no altar. Em revelação e profecias, acham que é o Espírito Santo, mas é o espírito do engano. O Senhor me mostrou esse espírito. É um espírito muito feio, que usa as pessoas. A pessoa, para saber se realmente é Deus que está usando, ela tem que se autoanalisar. Se eu sei que a minha vida não está pautada na palavra de Deus, como é que é Deus me usando? Se eu sei que eu sou uma crente que não vivo doutrina, não estou me esforçando pela graça, não sou uma pessoa que estou buscando comunhão com Deus, vida própria com Deus, que não estou em sintonia com Deus, como é que é Deus me usando? Então, para nós sabermos se realmente a unção que vem de nós é de Deus, a gente tem que se autoanalisar. Analise-se a si mesmo, assim diz as Escrituras. Nós temos que nos analisar. Então, assim, quando eu vejo angu no mingau, eu já fico de olho aberto logo. Vejo legalidade na vida da pessoa que Deus me mostra. Eu sei que não é o Espírito Santo da pessoa. Então, amada Igreja do Senhor, nós vamos para a próxima campanha. Vai ser só em janeiro, porque esse mês me faz impossível. São 21 madrugadas, até porque o Senhor ainda tem que me dar, aleluia, o respaldo da palavra. Porém, nós estaremos aqui na véspera de Natal orando, aleluia. Já irei passar informações aos meus irmãos e às minhas irmãs como vai proceder a oração da virada de ano. Eu vou deixar os irmãos agora com os relatos narrados pelos próprios irmãos. Amém. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e Shalom. Boa noite, irmã Ruth, a paz do Senhor. Irmã, eu queria contar uma benção, né? Porque eu agora, essa última oração, né, da última noite, recebi um milagre, irmã, eu fui liberta, né? Eu me senti, na hora do começo da oração, eu me senti assim, as coisas ruins, angústia, aflição, uma coisa assim, agonia tão forte, irmã, tão forte, parece que eu ia morrer. Eu fiquei tonta, bêbada com aquela agonia, com vontade de provocar, e passei mal, ó. Eu tava até com vontade de chamar meu esposo, porque não tava aguentando. De tanta agonia, assim, uma aflição, uma coisa ruim, sabe? Uma agonia tão ruim, um medo e agonia, e sei lá, não sei nem explicar. Aí foi na hora que a senhora falou que agora nós vamos expulsar os demônios. Aí começou a orar, irmã, começou a orar, e eu passando mal, graças a Deus. E eu repreendendo, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Eu repreendendo, e orando junto, sangue de Jesus tem poder. Aí foi indo, aí me orei, irmã.
No outro dia ainda fiquei assim meio zonza ainda, continuava orando, mas graças a Deus. Tô bem, mãe, graças a Deus. Tenho tantas bênçãos para contar, se eu for contar, ixi, Deus já fez na minha vida, na minha família. Que Deus abençoe a senhora, minha irmã, que Deus lhe botou aí para fazer as campanhas, né? A gente tá junto com você. A gente sempre tá orando por você também, irmã, viu? Obrigado por tudo, que Deus lhe abençoe. Dê força, coragem, nós estamos na luta com a senhora, irmã. Viu? Tchau, Deus abençoe a senhora. A paz do Senhor, irmã Ruth e toda a igreja. Quero contar mais das bênçãos que Deus fez nesta última campanha que fizemos. Amém? Eu tomei posse quando a irmã Ruth disse que Deus estava a dar emprego a três, se não estou em erro, a três pessoas, mas essas pessoas não estavam na campanha. São familiares nossos. E eu tomei posse do meu filho. Por quê? Porque o meu filho decidiu que quis emigrar. Amém. Eu escrevi nos meus pedidos que seria da vontade de Deus. Amém. Que eu não podia aprendê-lo, porque ele já é maior de idade, está com 25 anos. Mas que seria da vontade de Deus que ele só imigrasse por acaso, assim Deus permitisse. Desde junho, que demos entrada numa agência para adquirirmos o visto para os Estados Unidos, até hoje não deram-nos esse visto. Inclusive, o moço está com problemas até com a polícia, porque tem muitos casos que ele recebe o dinheiro, mas não consegue dar o visto. Ele depois decidiu, quero ir para um outro sítio. Ok. Mas eu sempre, a minha direção, meu Deus, que seja da sua vontade, não da vontade dele. Nesta campanha, eu tomei posse de emprego para o meu filho. Eu liguei para um colega meu, um ex-colega meu, a pedir emprego para o meu filho, até porque meu filho decidiu de estudar. Porque disse, esse é o segundo ano que ele não estuda, porque disse, olha, quer emigrar. Estávamos sempre a debater porque que ele teve que deixar de estudar. Ele podia muito bem estar a estudar e se quisesse emigrar depois desse continuidade, mas ele não quis. Sempre tínhamos esse debate, essa confusão. Liguei para um colega meu e comecei a entregar na mão de Deus. Meu Deus, toca no coração dele, desse meu colega, para conseguir emprego. E na rua tem menos de 3 semanas. Ele conseguiu emprego. 2 semanas e pouco, sim. Conseguiu emprego com meu filho e ele estava tão preocupado que o meu filho trabalhasse. Só para tu teres noção, ele é que estava toda a ligar. Parecia aquela que precisava do emprego, não o meu filho. Mas com muita atenção. Ele conseguiu emprego na área. Meu filho, como estava fazendo informática, parou no 3º ano da faculdade. Emprego na área dele mesmo. A princípio 3 meses de formação, mas já pertence à mesma empresa. Meu filho começou a trabalhar já essa segunda-feira. Ele no mesmo posto lá no serviço mandou alguma mensagem: olha, próximo ano eu tenho que retomar as aulas. Eu preciso urgentemente fazer inglês. E eu pedia sempre: tu só ficas aqui em casa a dormir, por que que não faz inglês? A vida dele é só comer, dormir e passear, só. Mas graças a Deus, logo no primeiro dia ele mandou-me uma mensagem, logo olha, preciso fazer o curso de inglês, vou voltar a estudar. E ele está muito motivado. Está muito motivado mesmo, muito mesmo. Graças a Deus está muito motivado mesmo para o trabalho. Dou glória a Deus porque Deus, amém. Estou muito feliz mesmo por Deus fazer isso na vida do meu filho. Estou muito feliz mesmo, muito feliz. Fora os livramentos que Deus tem dado a mim e a minha família. Porque eu tenho muitas lutas, irmã Ruth, muitas lutas mesmo. Mas eu aprendi com a irmã Ruth. Antes eu me questionava o porquê que os nossos nomes são levados para os feiticeiros, para os bruxos, né? Então hoje já é prato do dia, já já não fico muito preocupada com os combates, com as lutas. Mas Deus tem dado graça. Antigamente, quando nos princípios das campanhas,
para começar uma campanha, quando a irmã Ruth anunciava, eu parava até no hospital. Muita luta para não fazer a campanha, mas graças a Deus já não. Isso já não acontece. Já não acontece. E tenho notado também que esta última campanha, irmã Ruth, o meu corpo agora aumentou o fogo. Fogo. Muito fogo. É só dobrar o joelho, mas é muito fogo. É só pegar a Bíblia, é fogo. É fogo. Não sei como é dizer. Eu quando dobro o joelho para orar, é como se tivesse a pelejar mesmo. Como é que eu posso explicar? Ai. Eu sinto que eu estou num sítio, mas a lutar, o corpo flutua. Não sei se eu consigo fazer entender a igreja. O meu corpo fica para flutuar. Estou mesmo na luta. Antigamente eu ficava com medo, mas que é isso? Mas já tenho notado, cada vez mais tem aumentado. Eu, como se tivesse, é só dobrar o joelho. Às vezes até nem preciso dobrar o joelho mesmo, estou no serviço. Estou a orar, o auricular se estiver a orar, estou na peleja mesmo. A alma está mesmo a pelejar. Você sente, parece que é algo que... não sei como explicar, acho que a Ruth deve entender. Ok, a princípio eu ficava com medo, eu levantava, se tivesse sentado, eu levantava e dizia, meu Deus, o que está a acontecer? Que eu sentia que eu estou mesmo a pelejar, estou a sentir que eu estou na batalha, luta mesmo. E tenho notado que isso tem aumentado. Nessa última campanha aumentou, que quando eu fui orar era um fogo, era uma glória a Deus, coisa por isso, e foram os livramentos que Deus tem dado a mim e a minha família. Fora os livramentos que Deus tem dado. Cada campanha é uma bênção, cada campanha, Pai, glória a Deus. Eu glorifico a Deus por cada campanha que a irmã Ruth anuncia. Eu glorifico a Deus, cada campanha que a irmã Ruth anuncia. É Deus na nossa vida, é um prazer, é graça, é misericórdia mesmo de Deus. Nós temos a oportunidade de fazermos essas campanhas, é graça que Deus viu sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmã Ruth, mulher de Deus. Eu quero testificar, irmã, um testemunho que foi na campanha que a irmã fez de 21 madrugadas, que se findou agora. Eu lembro que foi, não me engano, foi no penúltimo dia. A irmã estava orando com a missionária do Alarice e a irmã passou a primeira parte para ela e ela estava orando. E ali naquele momento ela relatou que tinha um homem ali, né, que estava com problemas, né, para urinar, com prisão assim para urinar, né, na hora dessa vontade aí de urinar. E ele estava pensando que era o rim, mas não era. Era um problema na próstata que o Senhor estava livrando ele. Cujo um suposto início aí de um câncer, né? Porque eu já estou nos 40 anos. E ali naquela hora ali, eu me impactei porque eu estava com esse problema. Eu digo que eu estava porque eu não estou mais. Depois, se não me engano, de 4 ou 5 dias que foi passando, eu senti a diferença. Hoje já vai para mais de 15 dias, né, que acabou essa campanha, 20 dias quase aí, e eu estou curado, para a honra e a glória do Senhor, de uma forma muito gloriosa, tá? Esse é o meu testemunho, né? E eu pensei que era rim mesmo, supostamente eu estava pensando, né, piamente que era rim, viu? Então eu sou o irmão Edmilson, aqui da cidade de Lins, São Paulo, né? Acabando até agora de sair aqui da tarde da bênção, amém? Que Deus abençoe grandemente o teu ministério, missionária Ruth, Deus é contigo
Eu tenho alcançado vários milagres também, através da campanha da irmã também, né? Que eu já acompanho a irmã há alguns anos nas orações aí da madrugada. Que Deus abençoe grandemente, viu? Fica na paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Ruth, que Deus te abençoe, a paz de Deus e a graça de Cristo seja contigo. Passando para dar um testemunho, irmã, que durante várias campanhas que eu estive com a irmã, as oportunidades que eu estive, eu lembro que sempre te consagrava o azeite, e a irmã falava, né, na consagração, glória a Deus nas alturas, que quando a gente passasse o azeite sobre a enfermidade ia sair. E alguns dias atrás, eu em batalha com alguns agentes do Reino Marinho, aleluia, um deles passou como fosse um creme de olho nos meus olhos, no sonho, na revelação do sonho, né? E aí meu olho ficava ardendo, eu acordei ardendo, né? No sonho não acontecia nada, mas na matéria ele ficou ardendo, eu comprei colírio, nada. E aí um dia em oração eu lembrei disso que a irmã falou. Peguei o azeite, ungi, expulsei aquela enfermidade, aqueles demônios, quebrando aquele feitiço, aquele encantamento, aquela magia, em nome do Senhor Jesus Cristo, com aquele azeite, e eu fui curado para a glória de Deus. Amém, minha irmã? Que Deus abençoe você grandemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ora a Deus por mim, me chamo irmão Maicon Douglas, ou Maicon de Sião, como os irmãos me conhecem. E eu quero muito, quem sabe Deus preparar estar em Belém com os irmãos, ou até no Mato Grosso, no final do ano. Eu sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E também que Deus, ele abriu a porta de emprego, quando a irmã pregou para mim, na campanha, foi numa segunda-feira, no mesmo dia que eu passei a revelação para a irmã, que o teu nome estava numa lista e estava Apóstola Ruth, naquela mesma madrugada Deus te usou para falar que tinha um demônio chamado Bob Esponja, e aquele demônio foi expulso. Eu já estou conseguindo pagar minhas contas, glória a Deus. Até paguei algumas contas do Mercado Pago de 2020, se eu não me engano, de 4 anos atrás, de 300 e pouco caiu para R$10, de 60 e poucos para 10, de 100 e poucos para R$10, várias contas do Mercado Pago caiu tudo para R$10, para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Um abraço do irmão Maico de Sião. A paz de Deus, shalom.